Muito bem, voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz Renascer HD. Você que nos acompanha pela 106,3, pelo nosso site Sistema Renascer HD, a galera que nos acompanha pelo aplicativo, pelo Rádiosnet, a galera que nos acompanha em todo o Brasil, olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está na melhor do Brasil aqui na sua rádio Ondas de Paz Renascer HD. São agora 8 horas e 34 minutos e tá na hora do nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira especial, hoje dia 1º de abril, feriadão, né? Para você que tá aproveitando esse feriado maravilhoso aqui conosco na Renascer HD, olha, muito obrigado mesmo por fazer parte dessa manhã especial, desse feriadão aqui conosco, aqui no Novo Dia, na nossa rádio. E hoje no nosso quadro Leitura Diária vamos dar continuidade, aí você que sempre acompanha o Leitura Diária conosco, você se lembra em qual capítulo e qual versículo que nós estamos? Hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos de hoje são o versículo dos 7 até o versículo 12, o texto bíblico vai nos falar sobre Eutico ressuscitado em Troas. Essa é a leitura bíblica de hoje. Então, fazendo uma breve reflexão, né, dos versos anteriores, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, foi o nosso último leitura diária antes da nossa pausa, né, que nós tivemos esse período de uma semana aí afastados por conta de saúde, mas graças a Deus nós já voltamos. Então fizemos aí a leitura do verso 1 até o verso 6, onde o texto bíblico nos apresenta sobre a travessia, Paulo através da Macedônia e da Grécia, né? Pra gente relembrar isso, a gente percebe que no capítulo 19 nós fizemos a leitura, né? E lá em Éfeso, quando Paulo estava em Éfeso, lá ele chegou na cidade de Éfeso e viu a grande multidão que adorava uma deusa chamada Diana, né, a deusa Diana, e a cidade de Éfeso era tomada por adoração a essa deusa. E lá existiam homens que trabalhavam com a arte de artesanato, né, faziam provavelmente estátuas ou monumentos ali, né, em estátuas de prata. E a fonte de renda desse pessoal era a venda desse tipo de material apresentado para a deusa deles lá, né, da deusa Diana. Então, Paulo, quando chega lá, né, em Éfeso, ele apresenta, olha, Deus, nenhum Deus habita, deuses não habitam em templos, né, feito por mãos humanas. E essa notícia se espalhou, essa pregação de Paulo se espalhou como um fogo mesmo na região, e o pessoal começou a não comprar mais esse tipo de material. E os artesãos, né, as pessoas que trabalhavam com essa comercialização, perceberam que o comércio já não estava mais lucrando, né? O pessoal já não estava mais comprando nada sobre a deusa Diana, então se levantou um grande tumulto por conta dessa pregação. E aí, por lá, naquela movimentação toda, levaram uma grande multidão para o teatro lá em Éfeso, e aí ficou aquela gritaria toda, aquele tumulto, e Paulo querendo falar, e o pessoal que estava com ele, né, os irmãos, né, que Paulo, os amigos que Paulo fez lá em Éfeso, não fica quieto aí, porque se tu te levantar agora, essa galera toda o tumulto vai ficar maior. E aí se levanta. O texto, os versos 1 ao 6, eles falam sobre o cessamento desse tumulto, onde o escrivão lá do teatro acalmou a galera, e Paulo decidiu naquela hora que, olha, aqui já não dá mais pra nós. Esse tumulto todo, essa mutuação toda aqui, isso aqui já não dá mais pra nós, então dá na hora da gente sair fora daqui e vamos então para a Macedônia. Então, cessando o tumulto, né, no verso 1, a gente vê isso, saindo lá de Éfeso, Paulo então é tomado para a Macedônia. Aí de lá da Macedônia, Paulo viajou por toda a região, encorajando todos os irmãos, né, discipulando, ajudando, expressando, esclarecendo a palavra bíblica para os irmãos da Macedônia, encorajando, e por fim chegou na Grécia. E aí da Grécia ele ficou por 3 meses lá na Grécia, quando estava a ponto de desembarcar. Então houve ali
tramaram, né, os judeus, como sempre, né, conspiraram contra ele. Então ele queria descer para a Síria, porém lá os judeus fizeram a conspiração contra ele, então por isso ele decidiu voltar para Macedônia. Então de lá da Macedônia, sendo acompanhado pelos amigos, né? E aqui vai um conselho, né? Vai uma dica para você pai, para você mãe que estão à espera de um bebê. Tá aqui grandes nomes, né? Que você pode escolher para o seu filho. São os amigos de Paulo, né? Sópatro, filho de Pirro de Bereia, que foram cidades onde Paulo passou, de Bereia, Aristarco e Secundo, lá de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então esses aqui são os amigos de Paulo que os acompanhavam, né, nessa trajetória. Então aqui vai essa dica para você que deseja colocar e ainda tá na dúvida, né, de como colocar o nome do seu filho. Tá aqui algumas dicas, né, nomes bíblicos, né, e aí você pode colocar no seu filho que você ainda está em dúvida. Então, saindo da província da Ásia, eles foram adiante e com destino na cidade de Troade. Então Lucas escreve: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então aqui é a nossa continuidade do nosso leitura diária. Vamos ver agora o que Paulo fez em Troade, a cidade onde Paulo e os seus amigos Lucas e todos os demais estão alojados, e é aqui que dá continuidade no nosso leitura diária. Então, para você que acompanha o Novo Dia nesse momento, vamos juntos. Hoje, leitura diária, capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. Vem comigo, abra o seu coração e receba a palavra de Deus nesse momento no nosso quadro Leitura Diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. Nosso quadro Leitura Diária hoje, dando continuidade no capítulo 20, iremos juntos ler o verso 7 até o verso 12. Então, o texto bíblico diz: Eutico é ressuscitado em Troas. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até o meio-dia. Até a meia-noite, louvado seja Deus. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o nosso Pai. São pequenos versos que nós acabamos de ler. Foram exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos que nós damos continuidade no nosso leitura diária, mas que a gente pode retirar grandes ensinamentos a respeito da palavra de Deus nesses 6 capítulos. Então, os 6 versículos que nós acabamos de ler falam a respeito de um jovem chamado Eutico. E aqui vai mais uma dica para você, pai e mãe que ainda estão na dúvida, mais um jovem chamado Eutico, para você colocar aí o nome do seu filho. Então, o verso 7, ele inicia como no primeiro dia da semana.
Então, aqui a gente já pode deduzir que o primeiro dia da semana é o domingo. Então, chegando ali domingo, né, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Esse partir do pão, a gente lembra, né, quando Jesus celebrando a ceia junto com os discípulos, aquele momento de partir o pão, né, com os seus discípulos. Então, exatamente isso que Paulo estava fazendo com os irmãos lá na cidade de Troade. Então, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então, olha só, a gente percebe que Paulo, ele tem uma sabedoria tão grande, tão divina, da parte de Deus, né? Porque uma sabedoria dessa somente Deus pode conceder ao seu povo. Então, o primeiro dia da semana, a gente pode identificar aqui como, nesse momento, poderia ser sábado à noite, né? Porque no calendário judeu, o sábado, a partir das 6 horas, então já é considerado um novo dia. Então Paulo chega, a gente pode deduzir que seja sábado à noite, ou pode ser já no domingo, ali por volta do finalzinho da tarde, uma vez que o verso diz que ele falando até a meia-noite. Então Paulo partiu o pão com os amigos, né? No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Então Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte e continuou falando até a meia-noite. Olha só, Paulo não perde tempo. O homem de Deus, ele não pode perder tempo. A gente percebe aqui que Paulo já sabia que no dia seguinte ele iria sair daquela cidade. Então ele não tinha muito tempo. E o pessoal que estava ali, eles precisavam ser exortados, precisavam conhecer mais da palavra de Deus. É bem verdade que quando nós nos convertemos, a gente fica com aquela ânsia, né, de conhecer, de saber mais. Então Paulo sabia que provavelmente naquela cidade ele não iria voltar, acredito que tão cedo. Então o tempo que ele teve foi o tempo que ele aproveitou para expor a palavra de Deus. Ele sabia que ele iria viajar no dia seguinte, então Paulo não perde tempo e continua falando com o povo até a meia-noite. E ali o verso 8 diz: havia muitas candeias, o piso superior onde estávamos reunidos. Ali provavelmente já era a noite, né? Já estava ali passando das 6 horas, o ambiente já era de escuridão, então precisava, né, como Lucas escreve para nós, que no piso superior havia muitas candeias, provavelmente para que eles pudessem enxergar, né, o ambiente, pudessem estar ali com a sua atenção focada no que Paulo estava ensinando. E aí o verso 9 nos apresenta o jovem chamado Eutico. Um jovem chamado Eutico, diz o verso 9, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E aqui a gente pode identificar, existem muitas pessoas, né, que dizem assim: rapaz, eu tô morrendo de sono, eu vou dormir porque eu tô morrendo de sono, tô cansado. E aqui a gente vê que Eutico realmente, de forma literalmente, ele morreu de sono mesmo. Pegou no sono a pregação de Paulo ali exortando o pessoal, pregando, expondo a palavra de Deus, trazendo o que era realmente necessário, que ele não podia perder tempo. Então a pregação ali fervorosa. Aí eu faço uma pergunta para você, amigo ouvinte que está nos acompanhando: será que você estaria disposto a passar um grande tempo assim ouvindo a palavra de Deus? Tem pessoas aí que o culto, né, hoje em dia a gente tem aí 2 horas de culto, o pessoal já quer que o culto termine logo quando o pregador começa a falar, já quer que o pregador encerre logo, que é para ir para casa, para dormir ou para fazer outras coisas. Então aqui o povo, perceba só, o povo de Troade passaram a madrugada toda sendo exortado por Paulo. E aí esse jovem pega no sono. A respeito
desse cenário, né, existem muitas lições que a gente pode aprender. Existem pessoas que tomam posse que talvez o garoto estava com a sua atenção dividida por estar na janela, mas o que o texto bíblico diz é que o local estava absolutamente, completamente lotado, e esse jovem, acho que o único local que ele achou para poder ficar, para ouvir a palavra de Deus que Paulo estava transmitindo, foi ali na janela. Então ele, sentado na janela, foi o único local que ele achou para ele estar aconchegado, provavelmente para pegar um vento, né? Que ali é muita gente, o calor tomando conta. Então, rapaz, eu vou me sentar bem aqui nessa janela, que aí eu pego um vento, né? Me refresco aqui um pouco enquanto estou ouvindo a exortação, o discurso de Paulo. Então o texto diz: vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. E aí eu pergunto para você, depois dessa passagem aqui, será que você que tem a sua congregação, existem congregações aí de 2 andares, de grandes, né? Grandes templos, e aí você ainda vai querer pegar no sono? Olha só o que acontece com Eutico. Eutico foi vencido pelo sono e aconteceu que ele caiu do terceiro andar, diz o texto bíblico. E aí você, quem será que consegue suportar uma queda de 3 andares, né? Do terceiro andar. Então Eutico não suportou, e aí a gente percebe que ele levantaram pessoas, olharam ele, levantaram ele e disseram: esse aqui já era, esse aqui tá morto. Então o verso 10 diz que Paulo desceu do terceiro andar e inclinou-se sobre o rapaz, abraçou e dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. A gente lembra, lendo essa passagem, a gente lembra da passagem no Antigo Testamento. Não me recordo se é Elias ou Eliseu, mas eu acredito que seja Eliseu, o profeta, né? O profeta é Eliseu, Elias ou Eliseu, foi um dos dois, eu não me recordo agora bem. E ele fala sobre uma mulher, né? Uma mulher samaritana, uma mulher sulamita, que ela tem um filho e esse filho morre, né? E ela chama o profeta, e o profeta se deita sobre a criança, né? Fecha a porta, vai lá no teto e tal, deita sobre a criança, e a criança, ela ressuscita. E aqui a gente vê o milagre de Deus operando na vida de homens que foram dedicados a sua vida ministerial para servir a Deus. A gente vê o poder de Deus na vida de Paulo. Paulo se olha para esse jovem, se deitou, abraçou e disse: olha, a vida ainda está nele, ele não está morto, não fique atemorizado, porque ele ainda está vivo. As pessoas olharam e viram que ele estava morto, e Paulo foi lá e ressuscitou aquele homem. A gente pode deduzir com toda certeza que aqui foi uma ressurreição realizada por Deus através da vida de um homem de Deus chamado Paulo. E dando sequência, perceba que o culto, né, ele não acaba não. O culto, ele continua depois de um cenário desse. Eu acredito que se fosse nos tempos de hoje, na mesma hora, o culto iria encerrar, uma queda de 3 andares, o garoto ali morrendo. E Paulo diz: não, o culto não vai acabar não. Chegou lá, ressuscitou o homem e voltou. O verso 11 nos diz: e então ele subiu novamente e partiu o pão e comeu. Depois continuou falando até o amanhecer e foi embora. Então, olha só, a disposição, a gente percebe que naquele tempo existia uma grande, eu acredito que uma grande vontade, né? O povo estava recém-convertido ali, eu acredito que todo mundo com sede, né, de ouvir a palavra de Deus. E Paulo, com pouco tempo de exortação, aproveitou todo o tempo que tinha disponibilizado para ele para expor a palavra de Deus. Pregou até o amanhecer. E aí, você está disposto a ouvir uma pregação até o amanhecer? O pregador começar de 6 horas da tarde, o culto num domingo, culto da família, 6 horas da tarde, e vai até o amanhecer da segunda-feira, e sendo exortado, palavra, sem negócio de reteté, de rococó, de rututu, e palavra de Deus, exortação, ensinamento, doutrina da palavra de Deus. Era o que Paulo estava fazendo e exortando aquele povo da cidade de Troade. E aí o versículo 12 finaliza
dizendo que depois do amanhecer eles foram embora. No verso 12, e levaram o jovem vivo, aqui o jovem já vivo, levaram ele, o que muito o consolou. Louvado seja Deus. Então o que a gente pode aprender nesses 6 versos que nós acabamos de ler? Percebemos que a gente, um pouco da palavra de Deus, né, sobre a ceia, e é exatamente por isso que em muitas congregações a ceia, ela é celebrada ao domingo, o domingo que é considerado o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Jesus ele ressuscitou. O dia do Senhor é exatamente o domingo, o dia em que o Senhor Jesus ele é ressuscitado. Esse é o dia do Senhor. Então aqui a gente pode identificar logo no começo que, como diz Lucas, no primeiro dia da semana, que é o considerado domingo, o partir do pão. Então por isso que talvez eu acredito que a ceia ela é sempre celebrada no domingo, porque o domingo é consagrado, né? O dia da ressurreição, o dia em que Jesus ele é ressuscitado ao terceiro dia. Então o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia de partir o pão, e aqui Paulo nos ensina exatamente e claramente a respeito disso. Aprendemos também sobre a vida de um certo homem chamado Eutico, e olha só a lição que Deus está nos dizendo aí, que olha, não é para dormir na hora da palavra. Quer dormir? Dorme em casa. Descansou? Vai pro culto, bota aí um pregador nos seus olhos. Aí muitas igrejas hoje têm ar-condicionado, né? Que é pra aconchegar o povo, pra ficar numa situação melhor. E aí a galera tá querendo dormir no ar-condicionado. Não é pra dormir. Você pastor, você missionário, você que é pregador da palavra de Deus, percebeu que o irmão tá dormindo? Levante a voz, grita em cima dele: meu irmão, acorda que olha só, Eutico caiu do 3º andar e morreu por conta de dormir na hora do culto. Então você que nesse momento acompanha, não pegue no sono. O sono tá querendo, coloque aí um colírio, pregue com adesivo, Senhor, mas mantenha abertos para ouvir a palavra de Deus. Não se distraia, não deixe que nada venha distrair a atenção da palavra de Deus, porque Eutico literalmente morreu de sono, caiu do 3º andar, deixou que o sono pegasse ele, caiu do 3º andar, morreu, mas Paulo foi lá e ressuscitou e não permitiu que o culto acabasse. Logo depois disso, Paulo se retira, doutrinou o pessoal até de manhã. E aí, eu faço essa pergunta para você mais uma vez: tá disposto aí a ouvir doutrina, palavra de Deus, exortação de domingo, das 6 horas, o culto da família, domingo, 6 horas da tarde, até o amanhecer na segunda-feira do outro dia, de manhã bem cedinho? Tá afim de ser exortado? Então a gente vê que a sede daquele povo de Troade para conhecer a palavra de Deus era grande, e assim sejamos nós, eu e você, sede, vontade, garra para conhecer a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, para a gente conhecer bem o que a palavra de Deus ela quer nos dizer de forma clara e plena. Louvado seja Deus. Então esse é o ensinamento da palavra de Deus no nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira. Amanhã a gente dá continuidade, então vamos ver para onde é que Paulo foi. O texto, o verso 11 diz que ao amanhecer eles foram embora. Vamos ver para onde é que eles foram amanhã no nosso Leitura Diária. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra em nossos corações. Esse foi o nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira, hoje especial, dia 1º, dia do trabalhador, em nome do Senhor Jesus.